Nós vamos ficar de pé e oramos ao Senhor e temos um pedido que a irmã Fernanda fez de uma pessoa, um colega amiga que necessita de oração. Magdalena também já está recuperando bem, graças a Deus. Vamos então orar ao Senhor e pôr este culto nas mãos de Deus. Amém? Querido Pai Celestial, ao Senhor, quero-te em primeiro lugar agradecer já a boa noite que nos tens concedido, a oportunidade de podermos estar neste lugar, ao Senhor. Obrigado pelos irmãos que têm chegado, ao Senhor, aqueles que não podem estar connosco, o Senhor, também oramos por este pedido que a irmã Fernanda fez, oramos também pela irmã Adelina, ó Senhor, ajuda a tua serva também, abençoa cada um de nós nesta manhã, que possamos sentir também a tua presença, Senhor, desde que seja desde o louvor, da ministração da tua palavra, ó Senhor, que possamos, Senhor, sentir a tua presença neste lugar, ó Senhor. Deus, confiamos e acreditamos que tu, Senhor, conheces e sabes todas as coisas, ó Senhor. Fala a cada coração nesta manhã, Senhor, e abençoa no decorrer deste culto, que seja para a honra do teu nome e para refrigério e edificação de cada um de nós. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer? Amém. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, irmãos, cantando este coro que diz: fico feliz em vir à tua casa. O salmista dizia, alegre quando dizem vamos à casa do Senhor, amém? Aleluia. Então, nós estamos na casa do Senhor para louvar, engrandecer o seu precioso nome e adorar ao Deus poderoso, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Feliz em vir em tua casa e ver minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minha voz e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa e ver minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa e ver minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. I am so glad to come to the Lord's house and lift up my voice with praise. I am so glad to come to the Lord's house and lift up and worship His name. I am so glad to come to the Lord's house and lift up my voice with praise. I am so glad to come to the Lord's house to lift up and worship His name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord forever. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord forever.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Cristo, Senhor, aleluia. Glória a ti, Pai Santo, aleluia. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, que quero conhecer. Come, come, oh Holy Spirit, come and fill me up with your anointing and your grace. Come, oh Holy Spirit, come and fill me up with your anointing and your grace. Purify me, Lord, and cleanse me, renew me and restore me once more with power, Lord. Purify me, Lord, and cleanse me, renew me and restore me, oh Lord. I want to know you more. Purificame, y lávame, renóvame, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, y lávame, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Aleluia, continuamos em adoração. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer, sim, meu Deus. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Te quero conhecer, oh sim, Senhor, te quero conhecer.
Aleluia, Senhor. Oh, poderoso Deus, aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Precisamos a cada dia, Senhor, ser restaurados por ti, Senhor. Ser fortalecidos, levantados, Senhor. Aleluia. Por isso estamos na tua casa, Senhor. Aleluia. Para, oh, Senhor, sermos tocados por ti, sermos levantados, fortalecidos, Senhor, abençoados, Senhor. Oh, Senhor, sabemos que tu estás aqui, Senhor. A tua palavra nos diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, tu aí estás, Senhor. Por isso, nós confiamos em ti, Senhor. Viemos a este lugar para levantar e exaltar o teu nome, Senhor. Viemos para sermos restaurados, fortalecidos, Senhor, por ti, Senhor, pela tua palavra, Pai Santo. Vem agora, neste momento, abençoar o teu servo, fortalecê-lo, Senhor, e dar-lhe a tua graça, Senhor, ao transmitir a tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção, continua ministrando aos nossos corações agora, Senhor, por meio da palavra que tu tens colocado no coração do teu servo, Senhor. Por isso, nós desde já te agradecemos e pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Estamos bem dispostos à presença de Deus. Amém? É sempre bom podermos abrir o nosso coração para Deus e expressar-lhe aquilo que vai na nossa alma, no nosso coração e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Depois de 2 semanas, né, ausentes devido à neve, né, nós aqui estamos de novo na casa de Deus e queríamos continuar e nós temos como, só para recordar os irmãos, nós temos estado a partilhar alguns pensamentos acerca da pessoa de Elias, né, aquele grande profeta reformador que Deus levantou, não é, para restaurar. Vai traduzir ou não? Não há necessidade, está cá ninguém hoje. Hoje não há tradução. Hoje, não é? Os nossos jovens estão lá em cima. Nós hoje temos todos aqui, todos, graças a Deus, hoje estamos todos aportuguesados. E estava eu dizendo que nós estávamos a partilhar um pouco sobre este grande homem, este profeta de Deus, Elias, que Deus levantou para reatar a comunhão e a adoração a Deus Jeová, que, como nós dissemos, tinha sido desvalorizada, tinha sido desconsiderada. Não é? E esta meditação é muito importante para nós. Deixa-me só aqui puxar um bocadinho isto aqui por este lado. É muito importante para nós, como eu disse, esta meditação, porque nós também necessitamos espiritualmente de passar por uma transformação, por uma renovação, não é? E em cada dia nós precisamos de renovar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus para que possamos ter esta intimidade, não é? E lembramos as palavras de Jesus a Nicodemos quando ele disse lá, necessário te é nascer de novo. Portanto, necessário, tu precisas de uma transformação, de uma renovação, não é? De uma mudança, não é? E é isto que é importante para nós, não é? Porque, irmão, neste contexto de mudança e de transformação espiritual, nós também precisamos de, ao meditar de Elias, entender uma coisa muito importante que nos fortalece e nos ajuda, que é, Elias, irmãos, não era um homem diferente de nós, não é? Elias, diz a palavra de Deus, o irmão vai poder colocar ali o versículo de Tiago, no capítulo 5, versos 17 e 18, como vemos que diz ali o texto que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não é? Portanto, não era um super-homem, não é? Elias era um homem como nós, e dizia orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o verso seguinte, ele diz que, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, não é? Então, irmãos, nós analisando e conhecendo o contexto bíblico e as Escrituras, nós vemos que Elias foi usado por Deus para fazer grandes coisas, não é? Isto porquê? Porque ele fez a vontade de Deus, porque ele viveu numa intimidade com Deus, porque ele viveu numa obediência a Deus e por isso Deus
o abençoou, Deus o levantou, Deus fez grandes milagres através dele, não é? Então o que é que nós aprendemos? Como Elias, não sendo um super-homem, sendo um homem como nós, e Deus o usou, e ele fez grandes milagres, ele fez grandes coisas, então também nós também podemos viver grandes momentos com Deus, nós podemos desfrutar de grandes milagres da parte de Deus, se também, como Elias, nós vivermos em obediência e em intimidade com Deus, não é? Que possamos em cada dia ter esta intimidade, esta renovação espiritual, para que possamos também, como Elias, viver os milagres de Deus, não é? E hoje, então, na nossa meditação, nós vamos ver qual foi o tipo de atitude que Elias tomou, não é? Este domingo e no próximo, se Deus o permitir, vamos ver as atitudes que Elias tomou e que levou a uma renovação, a uma restauração do povo de Israel. Como eu disse há pouco aos irmãos, Israel tinha-se esquecido, tinha-se afastado da adoração a Deus para, por influência de Jezabel e Acabe, eles estarem a adorar ao Deus Baal. E isso, esta diminuição desta intimidade com Deus, entristeceu Deus e Deus então levantou Elias. Elias agora é aquele profeta reformador que vai agir, que vai tomar decisões no sentido de poder levar o povo outra vez a uma intimidade com Deus. E nós vamos analisar que atitudes foram essas, não é? E nós também, em cada dia da nossa vida, precisamos ter atitudes semelhantes à de Elias para podermos também ativar e renovar em cada dia a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. E a primeira atitude que eu queria referir de Elias como um reformador foi que ele agiu. Ele teve uma atividade, não é? E nós, ao recordarmos o ambiente espiritual que se vivia, e os irmãos recordam-se da história, mas nós, no último meditação que tivemos, referimos isso, o que é que nós vimos? Vimos, como eu disse há pouco, que o povo se tinha afastado da adoração a Deus, não é? E ele estava a adorar a Baal e esquecendo-se de Deus. O Deus Jeová, que eles adoravam e que eles serviam, tinha sido desvalorizado, tinha sido esquecido, não é? Mas não obstante a maioria do povo, não é, estar nesta condição, não é? Nós vimos lá em 1 de Reis, no capítulo 19, verso 18, que Deus referiu que havia um grupo de pessoas, não é? Nós temos ali de 7.000, que disse Deus, também deixei ficar Israel 7.000, que eles não estavam a adorar a Baal, mas eles estavam ainda a manter-se fiel a Deus, ao Deus Jeová, não é? Mas todavia, não é? Pela condição que nós sabemos de o altar estar quebrado, está destruído, o que é que isto mostra? Mostra que, não obstante haver aqueles 7.000 pessoas que não estavam a adorar a Baal, eles estavam acomodados. Não é? Eles estavam a aceitar toda aquela situação, não é? Por isso é que o altar estava quebrado. Daí que Deus levantou Elias, para quê? Para ele agir, não é? Vamos lá, deixe-me usar uma expressão. Para ele sacudir aquele povo, não é? Porque, não obstante haver 7.000 que não estavam a adorar a Baal, mas também estavam acomodados, estavam a deixar-se envolver pela situação. Então, por isso é que Deus levanta Elias, cheio do poder de Deus, cheio desta intimidade com Deus, o que é que ele faz? Ele não se torna um outro espectador, não é? Como os outros 7.000. Elias não se tornou apenas um lamentador, alguém que diz, pois é, isto está mal, as pessoas estão-se a esquecer de Deus, oh que tristeza. Entendem os irmãos? Mas ele não ficou neste espírito, não é? Ele tomou a decisão de quê? Lembram-se? E podemos antecipar de reparar o altar. Portanto, o que eu queria chamar a nossa atenção é que nós, como cristãos, nós não podemos acomodar-nos muitas vezes à nossa situação espiritual. Temos que ter um desejo de todos os dias. Nós temos esta intimidade com Deus, falar com Deus, orar a Deus, cantar a Deus, não é? E foi isso que estava, não era isso, assim é que é correto, não era isso que estava a acontecer com o povo de Israel. O povo de Israel estava a esquecer-se de Deus e estes 7.000 também, não é? Por isso Deus levantou este povo, irmãos. E Elias,
ao ver esta situação, ele agiu, tentou levar o povo outra vez. Porquê? Porque ele sabe, Elias sabe, uma coisa muito importante e que nós também nunca podemos esquecer, não é? Que é, não há bênçãos divinas sem a nossa intimidade e comunhão com Deus. Amém? Não é? Não há bênçãos divinas sem uma relação íntima com Deus que esteja ativa. Não é? As pessoas já amavam a Deus, mas estavam acomodados. Não, irmãos. E Deus não estava satisfeito com aquela situação, irmãos, não é? Porquê? Porque eles tinham desobedecido e eles estavam a esquecer-se da comunhão com Deus e então era necessário eles passarem por uma transformação. Deus levou ali Elias, o profeta de Deus, para, como eu disse no início, o sacudir, não é? E chamá-los a atenção para esta realidade, não é? Irmãos, Deus não se relaciona com o ser humano quando ele está em desobediência. Certo? Quando a pessoa está desobediente, quando a pessoa está negligente com Deus, está afastada de Deus, não tem esta intimidade, Deus não se relaciona. E nós vemos isso, não é? Por exemplo, só um exemplo muito simples para nós vermos. O que é que aconteceu no início do mundo? Quando Deus criou Adão e Eva. Nós sabemos que Adão e Eva tinham uma relação íntima com Deus. Todos os dias Deus se relacionava, todos eles conversavam. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, não é? Pecaram, falharam, tomaram uma atitude errada àquilo que Deus tinha determinado, o que é que aconteceu? O corte da comunhão com Deus terminou. Não é? Deus não mais se pôde relacionar pessoalmente e com intimidade. Porquê? Porque houve uma desobediência. Irmãos, e nós na nossa vida espiritual também não podemos esquecer de que em desobediência, afastado de Deus, não é? Vamos lá, negligente com a nossa comunhão com Deus, Deus também não se pode relacionar connosco. Não é? Há um versículo em 2 de Crónicas, no capítulo 7 e verso 14, nós vemos aí que Deus se manifesta e mostra ao povo que quando não há arrependimento, quando não há mudança na vida, Deus não ouve nem responde às nossas necessidades, não é? O que é que diz lá? Diz que, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora cá está, se humilhar, e se orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, cá está, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra, não é? Irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é? Orar, buscar a minha face, tiver esta intimidade, não é? Com Deus diariamente, então diz isto, então eu ouvirei e abençoarei, responderei. Amém? Então, irmãos, o que é que nós podemos aqui dizer? Nenhuma oração será ouvida de Deus, mesmo que ela seja toda fervorosa e ruidosa, se a vida não estiver em intimidade e comunhão com Deus. Não é? Não é? Mas sem obediência não há o altar, não há vida em que tenha uma resposta de Deus, não é? Podemos dizer assim, não é? Porque ali não podia haver a bênção de Deus, porque o altar que estava ali estava quebrado. Que era o quê? Era o símbolo da comunhão com Deus. E na nossa vida também, se a nossa vida não for este altar restaurado, com comunhão com Deus, não podemos estar à espera que Deus responda, não é? E lá em João, no capítulo 15, verso 7, por isso é que nós temos que olhar e ver o que é que Jesus disse para entender isso. O que é que Jesus disse? Se vós, vamos lá, estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, portanto, intimidade, comunhão, relação com Deus, então diz, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Não é? Então, tudo o que nós necessitamos, nós receberemos, Deus irá abençoar, mas primeiro, o que é que nós temos? Temos que estar em intimidade. Não é? Temos que, no nosso contexto do nosso estudo, o nosso altar, a nossa vida, tem que estar restaurada, tem que estar em conformidade, nós temos que estar em intimidade diária com Deus para que Deus possa responder, não é? Porque Deus responde. A palavra de Deus diz que Deus não tem a sua mão encolhida, nem o seu ouvido agravado, que não possa ouvir, ele ouve. Mas o problema é, como é que ele diz lá? As vossas iniquidades, os vossos erros, as vossas falhas, a vossa desobediência, o vosso afastamento da intimidade com Deus, impede que Deus
responda. Amém? Olha, irmãos, que Deus nos ajude a entender esta verdade, não é? Ainda em 1 de João 3,22, mais um versículo, que diz lá, 1 João 3 diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida, não é? Deus responde quando nós estamos em obediência. Quando nós estamos em sintonia com Deus, Deus responde, não é? E por isso nós precisamos de espiritualmente procurar manter a nossa intimidade com Deus para que Deus se possa relacionar e possa haver um milagre com Deus, não é? Amém, aleluia. Nós, talvez no próximo domingo, podemos entrar mais um bocadinho no detalhe mais disto, mas como nós conhecemos o texto, podemos já lembrar daqui para confirmar aquilo que nós estamos a dizer. Irmãos, Deus só mostrou o seu poder, não é? Quando o altar ficou restaurado, não é? E a partir daí todos puderam ver quem era o grande Deus, Jeová, não é? Então, irmão, e nós também. Se nós não estivermos em obediência, não tivermos autoridade, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que olham para nós, não veem o grande Deus que nós temos em nossa vida, não é? E podemos dizer, para quê? São iguais, não fazem diferença de A, B ou C. Não, mas que Deus nos ajude a saber que Deus responde a nós, Deus mostra o seu poder através de nós. Porquê? Quando nós estamos em obediência, quando nós temos esta intimidade com Deus, quando no nosso contexto temos o nosso altar, a nossa vida restaurada e em comunhão com Deus. Amém. Irmãos, temos vários exemplos que podemos mencionar aqui, mas eu vou deixar só 2 exemplos para nós refletirmos sobre isto. Primeiro, nós sabemos muito bem o que foi Sansão. O que é que Sansão fez, não é? Os grandes milagres que Deus fez por Sansão, não é? O que é que Sansão conseguiu, não é? Através da sua comunhão com Deus, porque ele foi um homem, foi uma pessoa, um ser humano, um homem que Deus escolheu para fazer o seu trabalho, não é? Mas infelizmente o que é que nós sabemos? Em determinado momento o que é que aconteceu? Sansão destruiu o seu altar, a sua intimidade com Deus, não é? Não foi a questão como nós sabemos, não foi o sinal, o corte do cabelo que... Não, porque a força não estava no cabelo de Sansão, no comprimento do cabelo de Sansão, não. A força estava no poder de Deus, na ação de Deus na sua vida, e o que ligava a Deus era esta ordem que Deus lhe disse que ele teria que ter o cabelo crescido. E era esta obediência a Deus com o seu cabelo crescido que faria com que Deus intervisse através de Sansão. Mas infelizmente, lá o verso de Juízes, no capítulo 16 e verso 20, depois daquela troca de brincadeira, podemos assim dizer, sem querer ser ofensivo, entre Sansão e Dalila, não é? Mais uma vez, e depois de Dalila conseguir descobrir onde é que estava o poder, onde é que estava o segredo do grande ação e do poder de Deus, não é? Então ela depois cortou o cabelo a Sansão e gritou, e é que diz ali, Sansão, não é? Ela diz lá, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E diz, despertando ele do sonho, o que é que ele disse? Sairei como das outras vezes e me livrarei. Só que aqui é que está o aspecto chave da nossa meditação. Porque pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O altar dele tinha sido destruído. Não é? Ele tinha cortado a sua intimidade com Deus. Ele tinha permitido que esta relação com Deus se tivesse destruído. Por isso ele estava em desobediência a Deus, porque ele fez aquilo que Deus disse para ele não fazer. E a partir daquele momento, Deus já não estava com ele. E ele disse, eu sairei, eu vou continuar a ser vencedor. Mas diz, para aí, tu esqueceste que tu próprio fizeste um corte com Deus. Não é? Por isso, irmãos, que Deus nos ajude em cada dia da nossa vida como crentes, como filhos de Deus, a tentar manter esta intimidade com Deus, porque nós queremos a ação de Deus na nossa vida, não é? Nós queremos também ser vasos de bênção para os outros, mas só podemos ser se nós nos tivermos esta intimidade com Deus, não é? Sansão destruiu a sua relação com Deus por causa da sua desobediência e o que é que aconteceu? Ele ficou só, fraco e ficou só. Ele já não teve mais Deus ao seu lado. Ele foi
capturado, eles destruíram-lhe a vida, no fim terminou a sua vida muito antecipadamente, quando não era previsto isto, mas por causa de quê, irmão? Pelo ato irreverente, pelo ato inconsciente de Sansão, ao deixar que o seu altar fosse destruído e esta comunhão com Deus fosse cortada. Não é? Um outro exemplo também igual foi Saul. Não é? Saul também foi escolhido, Deus também o ungiu para ser rei, mas em determinado momento ele também desobedeceu a Deus. Ele não cumpriu com as ordens que Deus lhe deu, não é? E quando ele não cumpriu, o que é que Deus lhe disse? O profeta Isabel diz: tu fostes rejeitado porque tu desobedeceste a Deus, tu não fizestes a vontade de Deus, não é? E então ele entrou em desobediência. Mas nós sabemos que Saul não se arrependeu, ficou na sua desobediência. E em determinado momento, o que é que ele precisou? De ter uma resposta de Deus. Ele orou a Deus, buscou a Deus, buscou o meio que ele tinha do Urim e o Tumim para poder receber a direção de Deus, mas nada resultou e ele cometeu um outro erro maior ainda. Foi consultar uma feiticeira. Não é? Porquê? E nós vamos ver lá o texto, e o Tony poderá colocar em 1 de Samuel, no capítulo 28 e verso 15. Vejam o que é que ele diz. Quando ele vê uma visão, aquele parece ser Samuel, e o que é que ele disse? Samuel disse a Saul: porquê é que me inquietaste? Não é? Fazendo-me subir, não é? Então disse Saul. Agora aqui é que é muito importante as palavras de Saul para enquadrarmos no que nós queremos estudar e meditar. Diz: muito angustiado estou. Porquê? Porque os filisteus guerreiam contra mim. E agora? E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais. Nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Irmão, é isto. Deus não me responde. Irmãos, e nós hoje, com o texto bíblico que conhecemos e sabemos, porque é que Deus não lhe estava a responder? Será que Deus estava ausente? Será que Deus não estava... Não. O problema é que ele tinha desobedecido. Não é? Ele tinha destruído a sua comunhão com Deus, não é? E não se tinha arrependido, tinha continuado na sua... Porque não temos outros homens de Deus, e vocês como conhecedores da Bíblia sabemos, Davi também pecou, também errou, mas quando foi chamado a atenção, o que é que ele disse? Pequei e pedi perdão ao Senhor e Deus o perdoou. E Deus também perdoaria a Saul, como perdoou aos outros, quando as pessoas se arrependeram. Mas ele não se arrependeu. E então, na altura, quando ele precisava de uma direção de Deus, Deus não lhe respondeu. E então ele entrou ainda por um caminho maior. Foi consultar uma feiticeira, ir ao espiritismo para tentar encontrar a resposta. Não é? Mas, irmãos, o que é que isto mostra? Mostra uma coisa muito importante. Cuidado, irmãos. Nós, em desobediência, em falta de intimidade e comunhão com Deus, não podemos esperar que Deus esteja connosco. Nós ficamos o quê? Sós. Hebreus capítulo 3 e verso 12, um versículo também muito importante que temos ali, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, não é? Para se apartar do Deus vivo, não é? Irmãos, eu gostava de chamar a vossa atenção. Como é que começa este versículo? Com esta expressão, vede. Mas há uma outra tradução de uma nova versão internacional, que a palavra, a expressão vede, é substituída por outra, que é cuidado, não é? Lá está ali, é o mesmo texto, mas a expressão, em vez de dizer vede, está lá cuidado. E eu acho muito interessante, porquê? Porque a expressão cuidado tem um significado forte, não é? Porque a expressão cuidado, o que é que nos faz? Faz pensar num alerta. Ei, cuidado, alerta, toma atenção, não é? Irmão, e não é só ver, é estar a cuidado, não é? Vede, cuidado, tome atenção. Porquê, irmãos? Porque quando nós nos negligenciamos, quando nós não estamos alerta, nós cometemos os erros, não é? Porque a pessoa, o sentinela, tem que estar vigilante, alerta, para não errar, não é? A palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele anda à nossa volta, a todo momento. Por isso ele diz, sede sóbrios e vigiem.
Tendo cuidado, irmãos. Então este é o alerta de Deus. Porquê? Porque, irmãos, se nós não tivermos cuidado e permitir que o nosso coração, como diz ali, se torne perverso, incrédulo, não é? Ou até e que se afaste de Deus vivo, no sentido de que perca esta intimidade e esta comunhão com Deus, nós caímos num erro muito grave, que é a nossa fé começa a esfriar. A nossa fé começa a ficar fraca, não é? Nós começamos a ficar, vamos lá, acomodados, como aqueles 7.000 profetas que se começaram a acomodar. Irmão, isto é muito grave, porque quando nós ficamos frios, o Espírito Santo de Deus também se entristece. Por isso Jesus dizia lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, não é? Porque a igreja esfriou, não é? Ela diz, como porque tu, e outro texto que ele diz, porque tu não és quente nem frio, eu vomitar-te-ei na minha boca. Portanto, o que é que nós vemos ali? Quando a pessoa se afasta de Deus, ele fica só. É verdade, Jesus. Amém. E penso que todos nós que estamos aqui temos a plena consciência de que nós não podemos viver sem Deus, É verdade. sem a presença de Jesus Cristo na nossa vida, não é? É Ele que nos anima, que nos fortalece. E nós ficamos fracos, não é? E quando uma pessoa fica fraca, esfria na fé, é muito complicado, não é? Que é aquele exemplo que eu várias vezes costumo dizer aos irmãos, e mais uma vez eu lembro, não é? Uma brasa sozinha, ela rapidamente esfria, não é? Mas quando ela está forte, quando ela está unida com as outras pessoas, quando ela tem fogo na sua vida, ela faz o efeito que é necessário. E nós, frios na fé, irmãos, vai ser grave, porque é muito difícil depois ativar a nossa fé outra vez. Porque a nossa natureza começa-se a acomodar à indiferença, à falta de intimidade, ao afastamento da igreja. Pronto, está tudo bem. Não? É verdade. Quando um crente começa a não sentir necessidade de estar na igreja, Olha. necessidade de ver os irmãos, necessidade de orar, qualquer coisinha, tá bom, eu depois vou para o domingo. Aí, cuidado. Porque nós precisamos de ser brasas vivas, não é? Irmãos, e quando nós começamos a afrouxar na fé, irmãos, caímos no erro daqueles 7.000 profetas. E vimos que Deus não se agradou com aqueles 7.000 profetas, não é? Ele levantou Elias, porque há necessidade, irmãos, de nós termos esta comunhão e esta intimidade com Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, tendo em conta, e agora vamos ao segundo ponto da nossa meditação de hoje. Primeiro, é que Elias foi chamado para renovar, para restaurar, não é? E ele não se acomodou, não ficou como os outros 7.000, não, ele agiu. E o que é que ele fez? Qual foi a ação dele? Como é que ele agiu? Agiu foi em reparar o altar. 1 de Reis, no capítulo 18 e verso 30, é isso que nós vemos, não é? A ação de Elias, não é? Diz que então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e agora? E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então Elias, esta foi a sua ação. Restaurar o altar. E esta atitude de restaurar, o que é que significava? Reatar de novo a intimidade e a comunhão com Deus. Amém? Essa foi a preocupação dele. Não é? E a nossa preocupação, na nossa vida, qual é, irmãos? Não é viver neste mundo, não é vir à igreja, não é... Não, isso é muito importante, mas a primeira preocupação é termos a nossa intimidade e a nossa comunhão diária com Deus, não é? Amém? Irmãos, e um detalhe aqui muito bonito que eu agora queria chamar a vossa atenção, que é, o que é que diz ali, Elias? Diz que e o povo chegou a ele e o que é que diz? Podemos repetir a palavra que está ali? Diz que restaurou o altar. O que é que eu quero chamar a vossa atenção para mim? Elias diz que não fez um novo altar. Elias não disse, bom, ok, está bom, vamos agora esquecer isto, vamos levantar um novo altar ao Senhor. Não. Irmãos, ele não desprezou o velho altar, mesmo estando o altar quebrado, não é? Elias não criou um altar novo, um altar moderno, mais atualizado, Não! O que eu acho muito bonito ali é que ele restaurou,
é líderes, o que é que eles estão à espera? De coisas novas, inovações, não é? Tudo que é novo. O que é antigo não presta, está antiquado, não presta. Vamos criar novos altares, novos princípios, novas ideologias, novos métodos de orar a Deus. Irmãos, Glória a ti, Senhor. é isso que estamos a viver. Eu penso que os irmãos têm esta noção como eu tenho. A gente lê, liga a televisão e o que é que a gente vê? Vê precisamente isto. Ideologias novas, ideias novas. Nós temos que mudar. Irmãos, há situações que nós temos que nos adaptar porque a cultura, a geração, o tempo é ter. Mas, irmãos, os princípios básicos não são para mudar. Não, amém. Aleluia. E é isto que Elias nos está a mostrar, não é? E Elias não diz, ok, está bom, foi muito bom, estamos numa nova era, estamos agora num novo modelo, estamos agora numa nova situação, há que criar um novo, esquecer isto, o que passou, passou, vamos pôr um novo aqui, um modelo mais moderno, com mais estilo. Não. Aquilo que está lá vai ser reparado. Amém. Vai ser reparado, vai ser reconstruído. Não é? O obreiro, o líder, que tem que ser alguém que é conservador, que mantém a sua fidelidade a quê? Aos princípios e à obediência a Deus em todo o tempo. E levar o povo à fidelidade, não é? Cabe aos líderes, não é? É os líderes que são responsáveis, não é? Por manter a fidelidade, os pilares, a doutrina. Por isso o apóstolo Paulo dizia para ele, o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, tu conserva-te, fica fiel, não te desvies. Aleluia. Irmãos, e Elias o que é que ele fez? Restaurou. O altar do Senhor. Em Atos, no capítulo 2, versos 41 e 42, Glória a ti. quando a igreja primitiva começa no seu fulgor, não é? Depois daquela grande pregação, daquela grande conversão, daquele grupo de homens que se converteu ao Senhor, diz lá, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e qual é a resposta seguinte? Não é? Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Perseveravam, continuavam, não é? Irmão, aquilo que os apóstolos ensinaram, eles mantiveram-se fiéis, não é? Eles não se desviaram, não é? Eles continuaram firmes àquilo que os apóstolos, que Jesus, que os discípulos deixaram. E eles não se desviaram, não é? Irmão, as veredas antigas são atuais. Amém. E são sempre aconselháveis, irmão. A palavra de Deus, o que é que ele disse lá? Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8, nós bem conhecemos este texto. O que é que Deus disse a Josué? Não é? Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E agora? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o verso seguinte volta a repetir. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é? A fidelidade à palavra de Deus, o perseverar, o manter os pilares, as bases de doutrina, irmãos, é fundamental para o nosso sucesso. Não é? Se tu não te desviares, tu farás prosperar o teu caminho. Porquê? Porque Deus está por detrás, Deus abençoa. Não é? Irmãos, lá em Jeremias, nós encontramos, Jeremias 6,16, nós encontramos este alerta da parte de Deus. Assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos e ver. E agora? Perguntai porquê? Pelas veredas antigas. Procurai pelos caminhos, pelos primeiros, pelos princípios, por aquilo que vos ensinaram. Não é? E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram o quê? Não andaremos nele. Aqui está um problema. E aqui é que é triste. O versículo é muito bonito. Mas a parte final é alguma coisa que nos deve entristecer, não é? Quando é o próprio Deus que diz, volta aos princípios, não é? Volta, não é? Volta ao princípio, volta ao teu primeiro amor, volta aos teus caminhos, volta como tu aprendeste, volta. E o que é que o povo diz?
Não. Não andaremos nele. Não quero saber. Não é? Irmãos, e esta decisão o quê? Entristece a Deus. Não é? Muito, amém. Por isso Deus ficou triste com o povo de Israel várias vezes por causa do seu afastamento, não é? Por deixar eles, volta às veredas antigas, volta aos princípios, irmãos. Está a ver? Oh, irmãos, infelizmente ao longo dos anos temos visto muitos movimentos chegam a uma certa altura, começam com inovações, com novas ideias, não é? Irmãos, e isso é alguma coisa muito triste diante de Deus. Há um exemplo muito que gostaria de levar-vos para refletir. Em 2 de Reis, no capítulo 16, vamos lá ler. Eu disse ao irmão para pôr só 2 ou 3 versículos, porque isto são vários versículos, mas vou resumir aqui. Vejam o que é que nós vemos ali. Percebam onde nós estamos, as inovações. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava... Não é? O rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme a toda a sua feitura. E o verso seguinte, irmão, diz assim: e Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. E agora o verso 14, irmão António, obrigado. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, o que é que ele fez? Ele tirou diante da casa, dentro do seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Ele viu um altar novo, moderno, todo bonito, não é? E o que é que ele fez? Quis transportar, não é? Para o templo um altar inovador. E o que é que o Senhor disse? Que isto é errado. Não é? Irmãos, e sabe porquê que isto é errado? Porque as novas ideias, as novas ideologias, irmãos, elas estão a ser alteradas daquilo que Deus determinou. Não é? Deus deu as suas leis, não é? Deus deu os seus princípios, não é? E este rei alterou. Há uma nova inovação e gostou. Irmãos, às vezes os nossos gostos são uns. Mas nós não podemos mudar o texto bíblico, os ensinos bíblicos, para o nosso gosto. Não é? Porque Deus é que é soberano, não é, irmão? E nós temos vivido isso, infelizmente, irmãos, nos últimos tempos, estas inovações todas, não é? E vocês veem, quem me vê, e eu gostaria de chamar a vossa atenção para umas palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 a 4. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo, não é? E isto muitas vezes é esquecido, e no sentido espiritual nós temos de estar muito atentos a isto. Diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, não é? O que é que ele diz? Que pregues a palavra, instas a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, não é? Porque virá tempo, ora, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, o que é que eles vão fazer? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Dentro do nosso contexto, criarão novos altares, novas ideias, novas ideologias. E agora? E desviarão os seus ouvidos do quê? Da verdade, não é? Voltando às fábulas, não é? E diz: cuidado, toma cuidado, que nos últimos dias vai haver momentos que as pessoas não estão a gostar da doutrina, não estão a gostar das bases, não estão a gostar do ensinamento, irmão. Mas isto é alguma coisa que é grave, não é? E vamos lá, vejam, eles desviar-se-ão, é isso, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Um outro texto também, em 2 de Pedro, não é? Isto foi o apóstolo Paulo que disse isto, mas o apóstolo Pedro está no mesmo contexto. Não é? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E o verso 3, o que é que diz lá? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, e não será tardia a sua semente, e a sua perdição não. Pessoas que vêm por ideologias, por avareza,
por circunstâncias pessoais ou interesses pessoais, não sei o quê, o que é que eles estão a fazer? Estão a criar novos altares. Mas o que é que nós aprendemos no nosso contexto que estamos a estudar de Elias? De Elias não criou um novo altar. Ele restaurou. Não é? Aquilo era um altar antigo. Vamos restaurar. Não é? E muitas vezes nós esquecemos disto e queremos novas facilidades, novas ideias. Irmão, olha, irmãos, que Deus nos ajude. Irmão. Olha, nós temos que comunicar como líderes e orarmos todos. Não é? Que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus que sejam fiéis à doutrina e que ensinem a verdadeira doutrina e que não fujam, irmãos, não é? Irmãos, nós vemos ainda e já vimos ainda há pouco o que estávamos a ler, mas mais um versículo em Timóteo, já há pouco lemos o 2 Timóteo, agora vamos ler 1 Timóteo 4,16 e ele diz, Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, por fazendo isto, salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Não é? O líder tem que ter esta responsabilidade. Não fugir daquilo que Deus determinou, irmãos, não é? Para que o povo siga o caminho de Deus e o próprio líder. Não é? Este foi o conselho que o apóstolo Paulo deu. E isto faz-nos perceber que quando nós nos desviamos, e vocês lembram-se do que é que Deus disse a Josué, quando nós nos desviamos, irmão, nós trazemos a nossa disciplina sobre nós, não é? Então, o que é que nós vemos? Vemos que Elias reformou, recuperou o altar, porque ao voltar a esses princípios, o que é que fazia? Que a presença de Deus atuasse. E quando isso aconteceu, o que é que nós lemos? Lemos que Deus agiu. Vamos lá ler, os irmãos conhecem bem, mas pronto. 1 de Reis 18, 37, 39, para quem não conhece, para estar a acompanhar a palavra de Deus. Ele restaurou, ele não se desviou, ele voltou outra vez aos princípios, ele edificou aquilo que tinha sido destruído, não inovou, não criou nada. Não é? E então agora diz, e depois disso tudo nós conhecemos o texto, o que é que aconteceu, não é? O que é que ele fez, preparou a guerra com os profetas de Baal, eles oraram, Deus não respondeu, mas Elias restaurou o seu altar, pôs o animal, pôs água, pôs o fogo e tudo parecia, não é? Ou melhor, pôs água e o fogo veio de Deus. Porquê? Porque Deus aprovou o comportamento do povo e de Elias. E diz, responde, disse Elias ao Senhor. Senhor, responde, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizestes voltar o seu coração. Quer dizer, volta, Senhor, ouve. Este povo reatou outra vez a comunhão. Já levantamos, já restauramos o altar. E agora o que é que diz? Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Amém, aleluia. Irmãos, o que é que isto mostra? Mostra que Deus se agradou da atitude de Elias, se agradou da atitude do povo e por isso ele, irmão, respondeu positivamente e caiu fogo do céu, irmão. Deus selou aquele ato, não é? Porque eles estavam de acordo com os conceitos de Deus. Não é? Deus agiu positivamente porque eles se tinham arrependido e eles tinham restaurado a adoração ao Deus de Jeová. E mesmo sempre que nós estamos em intimidade com Deus, sempre que temos o nosso coração ligado a Deus, irmãos, Deus responde. E nós nunca ficaremos desiludidos porque Deus traz bênção sobre cada um de nós. Não é? Quando nós restauramos o altar, quando nós não fugimos daquilo que Deus quer, Deus abençoa. Mas é em sentido contrário. Quando nós alteramos, quando nós procuramos renovar, fazer coisas novas, irmão, Deus não se agrada disso. E sabem o exemplo que nós temos na palavra de Deus. Não é? Dois homens, sacerdotes, não é? Que decidiram inovar, não é? Decidiram criar coisas novas, não é? Que é o caso dos filhos de Eli, não é? Irmãos, quando Nadab e Abiú, não é? Foram apresentar o fogo do altar contra os princípios de Deus, porque Deus tinha dado um mandamento, Deus tinha dado um manual de como é que os cultos teriam que ser feitos, como é que o fogo devia ser criado, tudo isto, e eles acharam que, vamos inovar.
Vamos fazer uma coisa nova. Vamos também, não é? Vamos fazer uma inovação. E o que é que aconteceu, irmãos? Vocês sabem, não é? Deus trouxe fogo sobre eles e os matou ali mesmo. E isto o que é que nos mostra? Mostra, irmãos, que nós temos que procurar em cada dia da nossa vida viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Amém. Aleluia. É difícil? Amém. Yeah. Que Deus nos ajude. Não é? Não é fácil, a gente sabe. Mas o Espírito de Deus está connosco para nos ajudar, para nos dar força, não é? Para nos encorajar, não é? A prova de que Deus disciplina quando nós nos desviamos está precisamente neste exemplo, não é? É isto que nós somos todos, nós como cristãos, que temos de ter em conta, porque Deus não mudou o seu conceito de decisão, não é? Deus diz assim, estamos agora no século XXI, isto agora tem que ser um bocadinho mais compreensivo, tem que ser mais contemplado, tem que contemplar mais. É verdade. O nosso Deus, o que é que diz a palavra de Deus? Que Ele não muda. Não é? Ele não muda. Não é? Isaías, nós sabemos lá em 59, 1 e 2, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas agora o que é que lá está no verso seguinte? Mas é as nossas iniquidades, a nossa desobediência é que faz separação entre Deus entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. É os nossos erros, as nossas falhas, a nossa desobediência. Irmãos, é tudo aquilo que entristece, não é? Irmãos, em Jeremias, no capítulo 6 e no verso 8, não é? O próprio Deus diz alguma coisa muito interessante, diz, corriste, ó Israel, corriste. Muda, não é? O teu comportamento, para que haja uma renovação. Para quê? Para que a minha alma não se aparte de ti. Para que não se torne a assolação, a terra não habitada. Para que Deus não traga castigo. Para que Deus não traga uma punição, irmãos. Não é? Quando nós queremos mudar as coisas, irmão, nós estamos num sentido errado, porque queremos nos igualar a Deus, ou não acham isso? É verdade, é. Quando nós queremos mudar as coisas, isto não é bom, aquilo não é bom, não. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a igualar a Deus. Irmãos, e só Deus é que tem autoridade para fazer mudar, seja o que for, não é? Irmãos, há 2 versículos ainda, pelo menos um, em Deuteronômio 4:2. Nós vemos que Deus sempre, desde o princípio, não é, chamou a atenção para não haver alterações, não é? Nos princípios diz, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, não é? Deuteronômio ainda 12:32 ainda, mais um versículo, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Irmãos, esta era a ordem de Deus, irmãos, não é? Esta era a mensagem de Deus, não é? Irmãos, e vamos então ao fecho da grande mensagem divina de Deus ao homem, que é o livro do Apocalipse, não é? Vamos lá ler o versículo em Apocalipse 22:19. Mesmo no fecho da mensagem de Deus ao povo, o que é que Deus disse? Jesus diz, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta lei, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nele. É grave esta mensagem, não é? É grave. Ai daquele que alterar. E não está aqui o texto, mas os irmãos conhecem. Ai daquele que mudar um tiro, uma coisa simples. Aquele que mudar, Deus vai trazer punição. Deus vai trazer castigo. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus nos ajude. Eu sei que a minha condição de líder é difícil, não é? Porque muitas vezes a minha mensagem não é uma mensagem que agrada, é uma mensagem que entristece, que mexe com cada um de nós. Mas, irmãos, eu não posso alterar nada, não é? Eu não posso, porque Deus diz que não alteres, porque se tu alterares, a responsabilidade é tua, não é? Amém. Glória a Deus. E olha, desculpa lá que vos diga, não é ofender ninguém. Mas há um ditado popular que diz assim, com o problema dos outros posso eu o bem. Não é? E o que é que eu quero dizer com isto? Que se vocês quiserem alterar, o problema vai ser meu depois na presença de Deus, não é? E vocês dizerem assim,
Ou foi o pastor. Não. Irmão, a minha responsabilidade como líder é depois dar contas a Deus. Não é o que diz a Bíblia. É verdade. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu também vou ter que dar. Amém. De mudar, alterar, ou não ministrar. A minha palavra não é tão alterar, é não ministrar, omitir. Irmão, eu ministro tudo. E é bom, amém. Eu ministro. E agora cada um é responsável por aceitar ou não. Se eu não ministrar, lembra-se, agora o tempo não dá, mas a palavra de Deus lá também diz ao profeta: se tu não avisares, o sangue cai sobre ti. É verdade. Mas se tu avisares e eles não quiserem, o sangue é sobre eles. É verdade. Irmãos, é isto que eu gosto de estudar e partilhar convosco. Irmãos, muitas vezes, talvez você não goste, a mensagem é dura, é difícil. Irmãos, por isso, e deixem-me dizer-vos uma coisa, vocês vejam perfeitamente, e vocês conhecem muitos pastores, e eu não estou a discutir, nem vou questionar qualquer estilo de líder que tem. Mas vocês reparem que vocês têm um pastor que lê muito, É verdade. que vos põe os versículos É todos a verdade. ler. Amém. Aleluia. Eu podia pregar isto tudo e não estar aqui a pôr os versículos, não é? Muitos fazem assim. Mas porquê, irmão? Porquê é que eu ponho os versículos? Para os irmãos verem que não sou eu que estou aqui a inventar nada, não é? É a palavra de Deus. É porque vocês dizem assim, realmente está ali, o pastor tem razão, ele não, mas está lá. Esta é que é a minha preocupação. É que os irmãos com os meus próprios olhos vejam aquilo que a palavra de Deus quer. E eu não posso alterar, porque é que eu disse, irmão, eu não quero ser igual a Deus, nem quero ser maior que Deus, não é? Não quero ver com essas ideias. Agora Deus me revelou, Deus me mostrou. Ai, irmão, Deus não revela em nada e não mostra nada que já não esteja escrito, porque Deus não se arrepende, nem Deus altera nada, porque Deus é o princípio e é o fim, e portanto para Deus está perfeito. Agora, nós como cristãos, temos que pedir ao Senhor que nos ajude e orar para que os nossos líderes sejam fiéis à palavra de Deus. Amém? Ok? Irmãos, deixem-me ler o último versículo, irmão António. Provérbios 14:2. É isto que eu gostaria que vocês meditassem também antes de concluir e terminar. Diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos, não é? Deus o despreza. Não é? Perceberam, irmãos? Não é? Aquele que se desvia dos seus caminhos, o despreza. Deus o despreza. Aquele que se desvia, aquele que altera, aquele que muda. Ai, irmão, então, eu não quero um Deus fora da minha vida. Você também não quer Deus fora da sua vida. Portanto, que Deus nos ajude a olhar para estes grandes exemplos do homem de Deus. Senhor, ajuda-me, não é? A ser fiel. Não é? Ai, irmãos, Jesus foi um homem como nós. Jesus também teve a tentação. Lembra-se? O diabo também tentou que Jesus fizesse aquilo que não devia, fugisse do contexto bíblico, fugisse da palavra de Deus. Mas o que é que Jesus disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Eu daqui não saio, eu daqui não mudo, eu não vou fazer aquilo que não está. Eu sei que te diz, mas está escrito, está escrito. Irmão, esta é que é a postura do verdadeiro cristão. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude a refletirmos nisto. Não é? Irmãos, então, em conclusão da nossa meditação de hoje, eu digo isto aos irmãos. Irmãos, nós perdemos muito, e o que eu vou dizer é fundamental, porque todos nós também conhecemos. Nós perdemos muito, irmão, por não orar. Certo? Há muitas coisas que nós perdemos por não orar, por não buscar a resposta de Deus, por não buscar a Deus. Não é? Mas olha que eu vou dizer o seguinte. Mas perdemos também muito quando orarmos sem termos o nosso altar restaurado. Perceberam? Perdemos muito por não orar. Mas perdemos também muito por orar, mas sem ter o nosso altar restaurado. Porque Deus não responde àquele que não tem o seu altar restaurado. Não é? Por isso Deus diz, tomem cuidado, vejam como é que está a vossa vida para que as vossas orações não sejam impedidas. Não é? E o texto diz lá, vocês pedis, mas não recebeis porque pedis mal. Porque são fora do contexto bíblico. Não é? Então, irmãos, o que é que eu quero dizer hoje, irmãos? Que nós perdemos muito por não orar, mas perdemos muito quando nós oramos e não temos o nosso altar restaurado. Lembram-se de Sansão, lembram-se de Saúl e de tantos outros irmãos. Orar e invocar a Deus com o altar restaurado é o melhor que há. Porque nós daí vamos ver os milagres de Deus sobre a nossa vida. Assim como o fogo caiu e mostrou quem era o verdadeiro Deus Jeová,
o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus também trabalha na nossa vida para que todos ao nosso redor possam ver quem nós somos, não é? Irmãos, e precisamos, eu termino lembrando-nos, irmãos, precisamos de orar a Deus, buscar a face de Deus com o nosso altar restaurado. Para quê, irmãos? Para que Deus nos possa ajudar a vencer as adversidades da vida, porque a vida tem muitas dificuldades, não é? E só Deus nos pode ajudar, e eu acho que vocês podem dizer amém comigo, só Deus nos pode ajudar a ultrapassar as adversidades. A nossa vida de cristão não é um mar de rosas, não é uma autoestrada, é um momento difícil, não é? É como uma subida em zigue-zagues ali por aí acima, e Deus está connosco, Ele prometeu estar connosco, e nós quando nós oramos, não é? Deus também nos vai ajudar e dar força, dar proteção, que Ele diz tudo que pedires Deus vai dar socorro, e mais então outra coisa, irmãos, quando nós oramos com o nosso altar restaurado, há muitas dúvidas, há muitos medos, há muitos receios que fazem parte da nossa vida humana e que Deus destrói, que Deus anima, que Deus dá paz à nossa alma. Porquê? Porque nós oramos com o altar restaurado. Ó nós, que Deus nos ajude, e o meu apelo final para todos nós é este. Irmão, lembre-se das palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Sem Jesus, nada podemos fazer. Por isso, irmãos, procuremos em cada dia ter o nosso altar restaurado, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, unida, ligada a Deus, para que Deus nos possa abençoar. Amém? O poder e o milagre de Deus serão vistos quando nós temos um altar restaurado. Lembro o que é que nós temos hoje. Elias não se tornou um profeta acomodado. Ele agiu, não é? Ele procurou e não inovar, não fez uma coisa nova, não instaurou um altar novo, mas restaurou, não é? Voltou, não é? Voltou aos princípios, levantou aquilo que já tinha sido criado e continuou a seguir os mandamentos, as ordens de Deus, não é? E que Deus nos ajude, amém? Fiquemos de pé. Senhor, eu peço-te em nome de Jesus Cristo que nos ajudes em cada dia a restaurar o nosso altar, a ter o nosso altar melhor em ordem, em condições, em ligação contigo, ó Senhor, para que tu possas abençoar a nossa vida, para que tu possas derramar o teu fogo sobre as nossas vidas, ó Senhor. Deus, eu te peço agora, Senhor, que nos faças deslocar até as nossas casas, guardados e protegidos por ti, ó Senhor. Obrigado, ó Senhor, como temos cantado, ó Senhor, nada podemos fazer sem ti, ó Senhor. Deus, unge as nossas vidas, cobre-nos com o teu precioso sangue, ó Senhor, e dá-nos vitória em cada dia da nossa vida, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.